É isso que hoje nós perdemos todos esses talentos para outros países. Nós temos um brain drain, temos. Mas agora o que está acontecendo, esse brain drain, pela primeira vez em quase 100 anos, está acontecendo nos Estados Unidos. No momento que o governo... Ontem acabou de sair um artigo também mostrando que a Universidade de Marseille, que eu conheço muito bem, ofereceu vagas para cientistas de renome americanos que quisessem imigrar. Porque com os cortes, mais de metade dos fundos de pesquisa de ponta, pesquisa básica pelo governo americano, esses caras ficam sem dinheiro. E sem dinheiro, as universidades americanas olham para você e falam: filho, você não me interessa mais. Você pode estar lá 50 anos, tá? Os caras estão indo. E outros países estão absorvendo? Estão começando a absorver. Suíça, Alemanha, França, a própria China. E o pesquisador, ele vai onde ele tem condições de trabalhar. Claro, é o trabalho dele. É a vida dele, né? Tem gente... Ontem um cara no Twitter postou, eu quase chorei. O cara, anos e anos pesquisando métodos alternativos para curar surdez congênita, porque ele é surdo congênito, é um neurocientista, um cara que eu conheço de nome, nunca conheci pessoalmente. Eu tinha um projeto enorme dando resultados. No terceiro ano do projeto, cortaram tudo. Estava avançado assim? Tava. Sim, claro, o cara é altamente competente. E como ele é uma pessoa que sofre dessa condição, ele tem todo o interesse na própria pesquisa dele. Claro. Ele vai ter que demitir todos os alunos dele. Vai ter que demitir, porque é assim, você paga todo mundo lá. Você paga pela luz, pela água, pelo espaço que você tem. Você paga os seus alunos de pós-graduação, de pós-doutorado. Você paga a si mesmo com dinheiros dos grants do governo federal. Então, as maiores universidades privadas, né, a gente ouve aqui as Harvard, Princeton, Yale, Stanford, sem dinheiro público para pesquisa, elas não têm como fazer ciência. Não tem capital privado para fazer isso. E o que os caras que estão lá no governo agora acham? Que a indústria vai absorver isso. Vai nada. De jeito nenhum. A indústria não vai correr o risco que uma universidade pode correr, né? Eu desenvolvi pesquisas ao longo de 30 anos. Que indústria ia esperar 30 anos para... Né? Eu brinco sempre, né? Eu brincava, não agora, mas com um ex-diretor da Faculdade de Medicina, que foi meu amigo durante muito tempo, na Duke. Eu falava: imagine você é o diretor da faculdade e chega o Charles Darwin para você e fala assim: John, eu preciso de um sabbatical para fazer minha pesquisa. Aí você fala: professor Charles, óbvio, quanto tempo você precisa? 30 anos. Eu preciso ir para América do Sul de barco, preciso ir lá nas Galápagos, aí eu preciso ficar na minha fazenda no interior 10 anos remoendo, e depois de 20 anos de eu começar a estudar, eu vou publicar o único output da minha pesquisa, que mudou o mundo, né? A origem das espécies, tudo bem. 1859 mudou o mundo. Que diretor? Não vale a pena. Que diretor ia chegar para você e falar: o quê? Você tá louco? 20 anos? Vou te pagar por 20 anos para você fazer o quê? Bem, ir para onde? E ainda tem o efeito final que pode não ser positivo. Isso. E por que ele foi? Porque ele tinha um avô e tinha uma família aristocrata que bancou ele. Até então ninguém sabia o que o menino Charles Darwin ia ser. Né? Ele achou o capitão de um barco lá, o Beagle, que falou: bom, o cara é maluco, eu preciso de um biólogo porque eu tô indo pro Rio de Janeiro, eu tô indo pro Montevidéu, tô vendo as iguanas lá, alguém precisa registrar a porcaria do que eu vou, eu não entendo nada disso. Ele desenhava super bem, né? Desenhava bem, escrevia bem, era o nome dele era um nome aristocrático. O cara falou: tá bom, vem menino. Pagou para ele comer, pagou para ele dormir, ele não ganhou um tostão. Em 1859, enquanto a maior tempestade solar assolava o planeta Terra, né? Que eu no mesmo ano. Falando isso o Carrington Event é cíclico, tá para acontecer. Tá para acontecer? Ou a qualquer momento. O Charles Darwin publica A Origem das Espécies e muda o mundo. E ele só publicou porque um cara foi lá e falou: olha, tenho a mesma ideia, vou publicar, entendeu? Senão não tinha saído. Não tinha saído do ovo, porque ele era um cara tímido, um cara que não fazia marketing, ninguém sabia quem ele era. Ninguém tinha a menor ideia. Claro, ele era conhecido, mas não era uma estrela. De repente ele se transformou no maior cientista do mundo, né? Do nada, né? E as pessoas... Eu fui num debate uma vez em Nova York e o cara virou assim para mim: e aí, quem foi o maior de todos? Einstein, né? Quem foi o maior? Todos só me deram o nome de físicos, né? Einstein, Paul Dirac,
fulano X, Newton, enfim, só me deram Maxwell. Eu falei, não, filho, desculpa, o maior de todos se chama Charles Darwin. E o próprio Einstein falou isso. É uma opinião do Einstein também. O Einstein falou numa entrevista que ele adorava o Maxwell, né? O James Maxwell, que criou a lei do eletromagnetismo. E tinha uma foto do Maxwell no escritório dele, em Princeton. E ele era maior amigo. Quando perguntaram pro Einstein, é uma das melhores histórias por que você está em Princeton? Princeton era o fim do mundo na época, não tinha nada, era uma cidade do interior, né? Tem uma cidade chamada Paraíso, perto de Passos, se eu não me engano, que é, né, pequenininha, lá em Minas Gerais. Era pior que Paraíso, não tinha nada para fazer. O cara tinha vindo da Alemanha, que era o centro do mundo científico. Aí perguntaram pro cara, o que você está fazendo em Paraíso dos Estados Unidos? Ele virou e falou, filho, eu tenho o privilégio de todas as manhãs andar com Kurt Gödel, que era o maior matemático da história. O cara só tava... Não era só por isso, mas evidentemente a resposta dele foi sensacional. Porque tem um cara aqui no escritório do lado que é o maior maluco matemático da história. Eu entendo esse cara perfeitamente. Só tem 2 caras no mundo que me entendem, eu mesmo e ele. Deus já esqueceu de mim. Então ele estava lá pelo privilégio de poder conversar com alguém do mesmo nível dele, né? E isso é ciência. Tá? Ninguém tinha dinheiro para... Quando acabou a guerra, falaram, você não vai voltar para Berlim? Né? Você é o maior cientista vivo alemão. Sim. Falou, de jeito nenhum. Eles não me reconheceram como alemão. Durante a guerra, se eu tivesse lá, eu teria morrido. Antes de sair da Alemanha, eu fui perseguido. Imagina, eu não sou mais alemão. Tá? Então, o Charles Darwin, quando ele faz o que ele faz, do nada, ele mostra que você não precisa de computador, você não precisa... Claro, ajuda. Você só precisa desse tutano aqui, entendeu? O cara olhou, desembarcou no Rio de Janeiro, enquanto todo mundo ia, sei lá onde, dançar, fazer festa, ele foi olhar a vida selvagem, os animais diferentes da América do Sul, os pássaros. Chega lá nas iguanas, no Equador, em Galápagos, ele foi desenhar, né? Porque ninguém nunca tinha visto essas espécies. E ele levou 30 anos para digerir todos esses dados, porque não tinha nada organizado em lugar nenhum, né? E de repente ele mudou o mundo. Mas essa é a criatividade que o humano tem, porque isso não é assim, se você pega isso como dado, você nunca chegaria na percepção de que, nossa, foi uma exatamente, porque a criatividade, como a inteligência, como a intuição, como a beleza, como o amor, como o ódio, como a vingança, são fenômenos não computáveis. Eles não são reduzíveis a uma fórmula matemática que você pode simular com um algoritmo. E o próprio Alan Turing já sabia disso nos anos 30. Todos os pais da computação moderna dos anos 30, 40 e 50 sabiam disso. E eles deixavam claro isso, né? No meio do caminho, nós perdemos essa honestidade científica e começamos a elucubrar, porque vale dinheiro elucubrar hoje. Então, quando você chega e fala, como o ex-fundador da OpenAI agora criou a nova empresa dele, ele chama a nova empresa dele de superinteligência. Não é nem mais inteligência geral, isso já foi, já passamos. Ultrapassou. Já passamos, né? Nós vamos para superinteligência. Aí pergunto para ele, o que é isso? Ele fala, eu não sei definir, mas eu vou sentir quando eu chegar lá. Não, mas com esse papinho que lá no noroeste de São Paulo, quando meu pai foi juiz, em Votuporanga, se diziam, fuminho ardido esse, hein? Ele levantou $1 bilhão $1 bilhão de dólares. Super inteligência. $1 bilhão. Imagina você pôr $1 bilhão numa empresa que não tem um produto e que não sabe como vai ser o produto que ela diz que ela vai vender e monopolizar. Você cria uma empresa dessa também, não? Eu? Claro, bom, $1 bilhão por nada. Se eu te der $1 bilhão, você faz isso, não, tem certeza. A última avaliação é que nesse ano aqui, ao final desse ano, começo de 2026, o conjunto do total investimento nesse último ciclo da inteligência artificial, que é a generativa, né? Vai atingir $1 trilhão. E o que o senhor tinha falado agora há pouquinho, um dos executivos da Amazon teve uma indiscrição no momento de se distraiu, aí eu tinha um microfone aberto em algum lugar lá nos Estados Unidos, ele falou, não sabemos como recuperar o dinheiro. Até agora a gente não sabe se isso vai dar dinheiro. Esse barato de gerar meme, de gerar musiquinha, de gerar o cara, não dá dinheiro para cobrir o que eles investiram. Né? Então os próprios caras de dentro
desse mundo estão começando a perceber que o buraco é muito fundo e eles talvez não consigam preencher com areia, entendeu? Ah, mas aí rola um lobby ali depois. Não, aí rola, rola outra rodada, rola como em 2008. Quando os empréstimos imobiliários começaram, as pessoas não conseguiam pagar, a bolha imobiliária explodiu, o Federal Reserve americano jogou ninguém dinheiro. Sabe o valor, mas é entre 3 e 5 trilhões de dólares para cobrir o barato. E não foi só nos Estados Unidos, tá? Teve bancos na Europa, na Suíça, que receberam dinheiro do Federal Reserve, Banco Central americano, para não falir, tá? Porque o mundo ia colapsar. Você ia entrar nessas máquinas de dinheiro. Isso foi a frase que o presidente na época do Banco Central usou lá nos Estados Unidos. Você vai no ATM, que eles chamam, né? A máquina de pegar dinheiro, não vai sair nada. Você tem o dinheiro do banco. O valor está lá escrito. Só que você aperta o botãozinho, não sai dinheiro. Porque o dinheiro foi enxugado do sistema. Tá? Então isso ele falou numa sexta-feira à noite, ou no sábado de manhã. Na segunda-feira eles fizeram o pacote de resgate. O que aconteceu? O povo fica devendo depois isso aí. A sociedade americana vai ter que pagar, e o mundo, né? Vai ter que pagar a dívida pública americana, que agora só aumentou na última semana 4 trilhões a mais. Né? Tá mais de 120% do PIB lá. E daí a gente fala que o Brasil tem um problema. Dá um pulinho para dar uma olhada no que está acontecendo nos Estados Unidos, ou no Japão, que tem 100 e tantos % da dívida, né, do PIB, no valor do PIB. Então esse é o nosso drama. Tem um poeta muito famoso inglês que definiu a sociedade, isso nos anos 30, para vocês terem uma ideia. É como se fosse sabe essas salas de espelho, cheia de espelho que você entra e as imagens, né, são distorcidas. De ótica. Exato. É quase que nós estamos criando um mundo de delírios. E que nós temos que navegar, né? Porque nós temos que sobreviver. Nós, pessoas comuns, temos que sobreviver.